Salve família nostálgica, beleza? Aqui mesmo nesse canal já existe um vídeo sobre o Cyrax, onde eu mostrei 10 curiosidades sobre aquele lutador. E hoje é o dia do Sector, para completar essa dupla de Mortal Kombat. E assim como os outros vídeos, eu separei bastante informação e os fatos bem diferentões para você conhecer melhor o personagem. E como eu sempre peço aqui no começo, assista o vídeo até o final, deixe o seu gostei e se inscreva se é novo por aqui. Tem vídeos sempre às 6 da tarde e essa série de Mortal Kombat aí eu farei de todos os personagens mais conhecidos, beleza? Já tem uns vídeos aí e vai ter muito mais, então bora lá! Número 1. Cyborg por opção. A história dos ninjas cibernéticos e MK são cheias de detalhes e acontecimentos, mas a principal parte é que antes deles se tornarem robôs, esses guerreiros eram humanos e faziam parte do clã Lin Kuei. É, um nome estranho, mas é o nome do clã mesmo. Esse clã queria ganhar mais respeito entre os ninjas, então decidiu automatizar geral. E a intenção era transformar todos do clã em ninjas cibernéticos, que obedeceriam ordens para o resto da vida. E quem não concordasse em virar um robô, seria transformado à força mesmo, não tinha escapatória. Se você fazia parte desse clã, você estava perdido, ia virar robô querendo ou não. Mesmo sabendo disso, que não seria mais humano e que seria praticamente um escravo do seu clã, sem pensar duas vezes, Sector se voluntariou para servir o Lin Kuei, visto que Sector era o mais leal de todos os guerreiros desse clã. Porém, virar um ciborgue não é uma coisa tão boa assim não, pois muitos daqueles ninjas tentaram fugir do clã. Claro, né, eles queriam continuar humanos, e um desses fujões foi o Smoke, que acabou um tempo depois sendo capturado e virou ciborgue à força. Já o Sector ficou muito feliz em virar o ciborgue e até passou a se chamar LK9T9, que é um tipo de código implantado nele durante a sua criação. E eu até falarei mais sobre outros códigos do Sector durante esse vídeo, pois essa ainda é a primeira curiosidade desse ciborgue por opção. Número 2. Ele tinha um exército viral. Durante seu tempo como ciborgue no clã Lin Kuei, Sector acabou tendo desentendimento com Sub-Zero, e o que fez o ninja cibernético sair do clã e ir em busca do seu próprio exército pelo Japão. E assim nasceu os Tekunins, um exército de ninjas cibernéticos que seguiam somente as ordens de Sector. E o processo para a criação desses robôs muito provavelmente foi a mesma que fizeram com Sector, pegar um humano comum e o transformar em ciborgue. Esses guerreiros tecnológicos se espalharam pelo Japão como um vírus, crescendo tão rápido que tornou-se motivo para alarme entre os outros clãs, que logo perceberam, que todo o Japão seria controlado pelos Tekunins. E por conta disso, sempre havia conflito entre os guerreiros comandados pelo Sector e outros clãs. E apesar desses soldados robóticos aí nem serem tão fortes assim, pelo menos não tanto quanto seu líder, atacavam sempre em grande quantidade, e isso era um problema na hora de combatê-los. Uma coisa curiosa sobre a palavra Tekunin está na forma de como é escrita. Tech faz referência à tecnologia e Nin, usado em japonês para soletrar ninjas. Tekunin, ninjas tecnológicos. Pensando por esse lado, o Sector seria então o Tekunin Master? Sector wins. Número 3. Sector no seu lanche? Essa curiosidade até citei no vídeo sobre o Cyrax, mas se você não assistiu ou não se lembra, eu falarei aqui de novo. Durante a produção do personagem Mortal Kombat 3, Sector ainda não se chamava assim, na verdade nem Sector nem Cyrax tinham um nome. Então os desenvolvedores apelidaram os lutadores de Ketchup para o Sector e Mostarda para o Cyrax, devido às cores dos lutadores. E só lá no final mesmo da produção é que eles ganharam seus nomes oficiais. Uma coisa interessante é que um tempo depois, Sector até ganhou um golpe nomeado Ketchup's Revenge em Mortal Kombat Armageddon. Esse apelido realmente vai ser inesquecível para o Sector. Número 4. Inspiração alternativa.
Cyrax, Smoke e Sector são visivelmente inspirados no Predador, aquele vilão feioso do filme. Eles têm os dreads assim como o do vilão, tem certos elementos na armadura que são semelhantes aos do Predador, e o Sector até usa uma unidade de camuflagem no modo Conquest de MK Armageddon, ficando invisível exatamente como o Predador lá do filme. Mas isso todo mundo já sabe, né? Eu também. A inspiração que eu vou mostrar no vídeo agora é do traje alternativo do Sector e Mortal Kombat Armageddon mesmo. Essa roupa é um pouco diferente do traje convencional, parece bem mais moderna. Porém, a inspiração pode ter vindo de uma série de 1978 chamada Battlestar Galactica. Dentro dessa série, existem alguns soldados denominados The Cylons, e eles têm uma grande semelhança com a roupa alternativa do Sector, só a cor que não é a mesma. Lá no filme, os soldados são todos prateados, enquanto em MK, Sector é predominantemente vermelho, mas a semelhança ali é bem grande, né? A inspiração para a roupa alternativa do Sector ainda é bem evidente. Número 5. Código secreto. Referências em nomes, anagramas e até trocadilhos com as letras são coisas comuns em MK, trocar o C pelo K e outras referências. E uma dessas referências também aconteceu com o personagem Sector. Em MK Armageddon, Sector fala o código secreto K0NN1H5, enquanto tenta fugir da Sonya, que capturou seu navio de guerra. Esse código serve para ativar a autodestruição desse navio para que Sector possa fugir, e a Sonya, né, teoricamente explodiria junto com esse navio. Tanto que depois de ativar essa bomba você terá 30 minutos para sair dali com vida. Bom, a história do game em si não é a parte importante dessa curiosidade, e sim o código, que se você ler ao contrário, formará a palavra Shinnok, que é ninguém mais, ninguém menos que um dos chefes de MK e um deus ancestral extremamente forte. E feio também, né? Esse Shinnok aí parece o cão chupando manga, mas dentro da história é um personagem muito poderoso. Engraçado é que o Sector e Shinnok não tem uma ligação tão grande assim que justifique o trocadilho no código. Se fosse o Cyrax e o Sector, por exemplo, aí sim tinha tudo a ver. Mas por que o Shinnok apareceu na história do Sector? Só perguntando pro John Tobias mesmo. Número 6. Erros de contexto. Filmes, games, desenhos e até quadrinhos contêm alguns erros de vez em quando, por mais que os criadores empenhem no seu trabalho. E um desses erros aconteceu no segundo filme de MK, numa luta contra o Liu Kang. Nessa cena curiosa em Mortal Kombat Aniquilação, vemos Smoke disparando um míssil que sai do seu peito e voa em direção ao Liu Kang. E o Liu Kang safadinho ali, anteriormente estava de conversinha fiada com a Kitana. Daí o Smoke chegou lá e atrapalhou os dois pombinhos. A luta dura alguns minutos e no final Liu Kang e Kitana são salvos pelo Sub-Zero, que chega lá na hora H e congela o Smoke. O problema é que esse filme cita esse ciborgue como sendo o Smoke, e ele até tem a aparência do Smoke. Porém, quem solta mísseis pelo peito é o Sector. O Smoke no máximo joga algumas granadas, mísseis mesmo é coisa do ketchup de MK. Pelo jeito no filme ninguém percebeu ou não se importou com esse detalhe, e esse erro passou batido no segundo filme de Mortal Kombat dos anos 90. Número 7. Sector é pura maldade. Ao longo de vários jogos de Mortal Kombat, Sector tornou-se um guerreiro mecanizado cada vez mais forte e ameaçador. Ele representa a coisa mais próxima do mal que um ciborgue pode ser na vida. É tipo o capiroto vermelho cheio de circuitos. Esse lutador combina traços de um ninja furtivo e de uma máquina de matar implacável. Ou seja, se você ver o Sector na sua frente, sai correndo, meu filho, porque ele é cruel demais. Bem diferente do que acontece com seu parceiro Cyrax, que mesmo mecanizado, ainda se preocupa em buscar o seu lado humano, e depois de um tempo ele até consegue ir para o lado do bem. Já Sector é totalmente o contrário disso, ele gosta de ser mal mesmo, e destruir tudo quanto ele pode.
E segundo a história do game, é bem provável que ele sofra de alguma insanidade mental, já que mesmo antes de virar ciborgue, quando ele ainda era um ninja lá no clã, Sector gostava de fazer maldade com as pessoas. Imagine só, quando ele era humano ele já era mal desse jeito, agora com uma armadura e mísseis teleguiados, já era de se imaginar que ele tocaria o terror. Dizem que o Sector não tem sentimentos ou emoções, porém ele exibe emoções sim, raiva e crueldade. Número 8. Lágrimas de óleo. No início do vídeo vimos que Sector era um humano e virou um ciborgue. No entanto, a humanidade, a essência humana, ainda permanecia nesses lutadores, mesmo depois de se tornarem ciborgues. Era tipo um Robocop, né? Meio máquina e meio humano. Mas existe um babality que mostra que Sector pode ter se tornado totalmente ciborgue e sua essência humana já está longe faz tempo. Em Mortal Kombat 2011, também conhecido como MK9, Sector humano chora lágrimas de óleo quando se torna bebê, provando o quanto ele está longe de ser um humano normal. O mais estranho é que o Sarex, por exemplo, chora lágrimas normais, mesmo tendo tido o mesmo processo de transformação de Sector. Isso não parece ser um erro de programação do jogo, é bem mais provável que algo tenha deixado o Sector menos humano e mais ciborgue. E talvez essa pergunta até tenha uma resposta melhor depois de você conhecer a nona curiosidade. Shang Tsung wins. Babality. Número 9. Um personagem sem alma. Não sabemos se o Sector é mais máquina ou mais humano, porém, sabemos com certeza que ele não tem alma. Na biografia do lutador em Mortal Kombat 3, além de outras informações, também é dito que Sector é um ser sem alma. Ele tem só a casca ali mesmo, tudo coberto por circuito e aço. Talvez até por isso que ele chore óleo e não lágrimas de um ser humano. Um fato curioso é que mesmo Mortal Kombat 3 alegando isso, durante o Fatality de Kabal, aquele Fatality que o Kabal tira a máscara e mostra toda a sua feiura, as almas dos personagens saem correndo. E na hora do Sector acontece a mesma coisa, a alma desses ciborgues também sai correndo. Mas como poderia um ser sem alma ter uma alma para sair correndo? Ih, rapaz. Bom, essa resposta é fácil. Devido à mecânica limitada do jogo, não tinha como mudar esse Fatality somente para o Sector. Então os desenvolvedores deixaram tudo igual para todos os outros personagens. Por isso, ele ainda tem alma por aqui. Mas só pela maldade e crueldade do Sector, é bem provável que ele não tem nenhuma alma mesmo. A proporção é de 20 para 1. Vocês têm a vantagem numérica, mas não têm alma. Número 10. Ciborgue anti-suicídio. Uma das marcas registradas dos ciborgues MK são os fatalities explosivos. O Sarex, por exemplo, tem o Sarex Explosion, em que ele se autoprograma para explodir, levando o oponente junto com ele. O Smoke também joga algumas granadas ali no chão e de repente explode o planeta inteiro. Esse é apelão mesmo. Morreu e levou todos do planeta junto com ele. Por outro lado, o Sector tem mais amor à sua vida robótica. Em seus fatalities, ele costuma somente acabar com seus oponentes e permanecer vivo. Ele queima e até amassa o seu oponente, mas tirar a própria vida, igual os outros ciborgues fazem, isso o Sector não faz não. Sector wins. Fatality. E esse foi o vídeo do Sector da série MK. Se você gostou do conteúdo, aproveite e assista também o vídeo do Sarex e de vários outros personagens que tem aqui no canal. É só clicar no link aí na descrição ou na telinha mesmo e assistir à vontade. Essa série só termina quando eu tiver falado de todos os personagens mais conhecidos do game. Então bora assistir todos os vídeos aí. Agora sim eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!